A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Queridos ouvintes, bem-vindos, bem-vindas a mais um programa de estudo bíblico. Vamos tomar a oração do Pai Nosso da Paz, como, digamos, invocação ao Pai, ao Senhor da Paz, e também como introdução ao nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, dai-nos a paz, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Fazei que vivamos todos como irmãos, porque só assim é que o vosso nome é santificado. Venha a nós o vosso reino, o reino da verdade, justiça e paz. Seja feita a vossa vontade. A vossa vontade é que todos os vossos filhos vivam em paz, assim na terra como no céu. A paz que reina no céu, reine também neste nosso mundo. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. E que a comida e os bens materiais não sejam motivo de divisão entre nós. Perdoai-nos as nossas ofensas. Tende piedade de nós, porque a guerra é uma ofensa a vós, que sois o Pai de todos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ensinai-nos a não pagar o mal com o mal. Não nos deixeis cair em tentação, a tentação de fomentar e fazer guerras, mas livrai-nos do mal. Assim seja, Senhor, livrai-nos do mal da guerra e dai-nos a vossa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, hoje vamos abordar o tema tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9, felizes os pacificadores. Este é o nosso tema de hoje. Felizes os pacificadores. Mateus 5, 9. Capítulo 5, versículo 9. Tomamos o texto de Mateus, as bem-aventuranças no Evangelho de Mateus. Sabemos que temos também bem-aventuranças no Evangelho de Lucas no capítulo 6, e também encontramos um texto muito curto das bem-aventuranças, mas nós vamos tomar Mateus
porque ele de fato é que faz referência aos pacificadores. O tema é relevante não apenas para a realidade sociopolítica de Moçambique, mas para a realidade sociopolítica do mundo inteiro, mas também, segundo a intenção do nosso autor, Mateus, o tema revela-se relevante para todas as situações de falta de paz e falta de reconciliação nas famílias e demais grupos humanos. Então, o tema que hoje propomos reveste-se de uma importância particular, insisto, não apenas pela realidade que Moçambique está a atravessar, está a viver, mas é, de fato, a temática da paz hoje e da pacificação, digamos, é oportuna para muitos países, para a realidade mundial, mas também para a realidade das nossas famílias, os casais, amigos, vizinhos, familiares. Agora, felizes os pacificadores, é o nosso tema. Tirado de Mateus 5:9. Importa olhar, antes de tudo, para a localização deste versículo. No texto em que estamos a estudar, a localização do versículo no texto, digamos, em estudo. Agora, olhar, por que é importante olhar para a localização do texto? Para nós hoje até diríamos do versículo, porque nem é todo um texto, é apenas um versículo, é apenas o versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, que diz: felizes os pacificadores. Então nós estamos a olhar para todo o texto, apenas o versículo 9: felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Apenas esse versículo. Então, mesmo assim, embora se trate de apenas um versículo, é importante olhar para a sua localização. Olhar para a localização de um texto em estudo, quando se trata de estudo bíblico, cursos bíblicos, exegese bíblica, olhar para a localização do texto em estudo ajuda a entender alguns elementos relativamente ao texto, especialmente relativamente à mensagem do mesmo, a mensagem do texto. Agora, quanto ao versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, a bem-aventurança dos pacificadores, constatamos que este versículo é antecedido pelo versículo 8, que é sobre a bem-aventurança dos puros de coração. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Este é o versículo anterior ao versículo 9. Mas temos também o versículo seguinte, o versículo 10, é a bem-aventurança dos perseguidos por causa da justiça. Assim reza o versículo: felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui, neste primeiro passo, vemos a localização do nosso versículo. Começa o texto por falar no versículo 8 da bem-aventurança dos puros de coração, depois fala da bem-aventurança dos pacificadores e no versículo 9, bem-aventurança dos perseguidos
por causa da justiça. Então, dizíamos que olhar para a localização do texto ou a localização do versículo em estudo ajuda digamos, a aprofundar ou identificar alguns elementos relativos à mensagem do texto. E aqui então vemos que, segundo o que acabamos de constatar agora, primeiro passo, bem-aventurados os puros de coração. Segundo passo, bem-aventurados os pacificadores. E terceiro passo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Podemos concluir que, de fato, para poder ser pacificador, exige-se pureza de coração. Versículo 8. Pureza de coração. Pureza de coração no Evangelho de Mateus não é, digamos, santidade, perfeição, santidade pura, ter um coração sem pecado. Pureza de coração em Mateus quer dizer ter reta intenção, no contexto em que estamos a estudar aqui. Reta intenção. Ter, digamos, estar a abraçar os mesmos objetivos que Deus. Abraçar a lógica de Deus na visão do mundo, na visão da vida, a reta intenção, ter reta intenção em tudo. Então isso é a base para poder ser um pacificador. Depois, por último, no versículo 8, perseguido por causa da justiça. Então aí é uma profecia que todo o pacificador será perseguido por causa da justiça. Tem que preparar-se a aceitar perseguição. Então, aqui, como vedes, então, este olhar para a localização do versículo revela-nos alguns elementos que uma leitura rápida não é capaz de os revelar. Então, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Então, é pureza de coração, que é preciso para poder ser um pacificador, e depois é preparar-se para aceitar ou suportar a perseguição por causa da justiça. Passamos para o ponto seguinte. Depois de olharmos para a localização do versículo, vamos também olhar assim rapidamente para o versículo dentro da teologia do Evangelho de Mateus. É sempre imperativo, é imperativo olhar para o texto em estudo dentro da teologia do livro. Isto é, alguns colocam este passo no fim, alguns intérpretes da Bíblia, alguns estudiosos da Bíblia, ao estudar, ao analisar um texto, colocam este passo, esta colocação do versículo dentro da teologia do livro, colocam-no no fim de tudo, do estudo, mas eu opto por colocá-lo antes. Simplesmente porque isso ajuda-nos a aprofundar melhor o texto, a ter presente a sua colocação dentro da teologia do livro. Então, o nosso versículo, felizes os pacificadores, dentro da teologia de Mateus, como é que podemos abordar esta afirmação, felizes os pacificadores, dentro da teologia do Evangelho de Mateus? Agora, um dos pontos principais da teologia de Mateus é que Jesus é o Messias. Mateus apresenta Jesus como Messias, o arauto da paz, aquele que inaugura o novo reino de Deus, o reino da paz e da justiça. Então, como vedes, então aí olhar para o nosso versículo dentro da teologia de Mateus leva-nos de fato a concluir que é importante, porque está bem dentro da teologia do Evangelho de Mateus, onde Jesus é apresentado como o Messias, o arauto da paz,
digamos, o inaugurador do novo reino de Deus, que é o reino da paz. Para Mateus, sem paz não há reino de Deus, não há reino de Deus sem paz. E sem, digamos, sem paz não há reino de Deus na teologia de Mateus. Então, felizes os pacificadores digamos, uma afirmação muito forte no Evangelho de Mateus, porque de fato é muito, digamos, muito afim ao que é a teologia do Evangelho de Mateus. Agora, aqui é importante neste passo também recordar que é verdade que Jesus é o Messias, o arauto da paz, mas não é um mago. Jesus não é um mago que assim com uma só palavra faz que a paz exista. Não é o mago da paz. Jesus não é o mago da paz. Por isso é que ele vai dizer: felizes os pacificadores. É o próprio Jesus que diz isso. Porque se ele fosse mago, não precisaria de fazer essa afirmação: felizes os pacificadores. Ele simplesmente traria paz e ordenaria que houvesse paz. Então ele parte do princípio mesmo que não é um mago da paz. E ele deixa o papel da pacificação para os seus seguidores, aqueles que abraçam a fé em Cristo, aqueles que abraçam o seguimento de Cristo. Eles são chamados a ser pacificadores. Passamos para o ponto seguinte. Eu penso que até agora vamos bem na clareza do que estamos a querer expor. Já vimos a localização do versículo, versículo 8, 9 e 10, está ali no meio. Agora vimos o versículo no contexto da teologia de Mateus, onde Jesus é o Messias que traz a paz, mas não é o mago da paz. Ele deixa que o papel da pacificação ou da construção da paz seja assumido por aqueles que o seguem, os seus discípulos. Hoje diríamos os cristãos, somos nós, todo batizado é discípulo de Cristo e é chamado a ser pacificador. Então passamos para o ponto seguinte. O versículo em relação com os destinatários do Evangelho de Mateus. Olhar para o nosso versículo a partir no prisma dos destinatários do Evangelho de Mateus. Agora, o Evangelho de Mateus foi escrito para judeu-cristãos. Havia muitos povos, havia muitas classes naquele tempo, mas Mateus escreve para uma comunidade cristã composta por judeu-cristãos. Quem eram os judeu-cristãos? Judeu-cristãos eram judeus que tinham abraçado a fé em Cristo. Eram judeus da religião de Jesus Cristo, não é? Da religião da Virgem Maria, religião de São José, dessa tribo aí, tinha a religião de Israel, eram judeus. Acreditavam na circuncisão, na proibição de algumas comidas, tudo isso. Mas depois, perante a proposta da fé de Jesus Cristo, eles abraçam a fé em Jesus Cristo, aceitam a proposta de pregação de Jesus Cristo. Então, eles são chamados de judeu-cristãos. Agora, estes tinham abraçado a fé em Jesus Cristo, mas deviam abandonar o passado, não manter toda a sua tradição antiga, da religião anterior, e abraçar a nova proposta da vida em Cristo, a proposta que Jesus Cristo trazia. Então Mateus escreve a estes judeu-cristãos que estavam desafiados a
fazer uma seleção dos elementos culturais e religiosos que ele já, digamos, que guiavam, os elementos que guiavam as suas vidas perante a nova proposta de fé em Jesus Cristo, eram estes desafiados a ver o que é que podiam manter e o que é que deviam deixar. Então é a estes que Mateus diz: felizes os pacificadores. Ou melhor, não Mateus, digamos, Jesus. É claro, Mateus no sentido que foi depois de Jesus Cristo, mas é Jesus que fala, mas Mateus toma essa frase de Jesus para, digamos, dirigir-se ou dirigindo-se a estes judeu-cristãos. Então são os judeu-cristãos que são desafiados a ser pacificadores. Agora, é verdade, aqui também é muito importante considerar que a questão da pacificação envolve a capacidade de abandonar as coisas do passado que não ajudam ao processo de reconciliação. É por isso que Mateus ele considera importante passar esta mensagem de Jesus Cristo aos judeu-cristãos que também viviam nesta falta de paz interior, sobre a sua vida do passado e a nova proposta de fé. Estavam num conflito interior. Então aí estamos a ver, queridos irmãos, que de fato o nosso versículo tem uma forte relação com o contexto dos destinatários do Evangelho. Então, os judeu-cristãos. Então, insisto aqui, a necessidade de abandonar as coisas do passado que não ajudam a abraçar o novo processo de reconciliação e o novo, digamos, a adesão à nova fé. Aqui a conclusão é clara. Para nós também, uma verdadeira pacificação comporta a coragem, sublinho isso, a coragem, a ousadia de abandonar as coisas do passado que não ajudam ao processo de reconciliação. Não é possível haver um processo de reconciliação autêntico sem abandonar as feridas do passado, sem abandonar as mágoas do passado. Então, queridos irmãos, eu penso que podemos ainda passar aqui antes da pausa. Não sei se vocês estão já cansados, mas podemos passar ao ponto seguinte, que é o que quer dizer pacificador. Esta palavra pacificadores, nós estamos a falar, felizes os pacificadores, estamos a repetir isso muitas vezes agora neste estudo. Pacificadores, eirenopoioi, é o termo grego que encontramos no Evangelho de Mateus 5:9, pacificadores no plural. Quer dizer, diz-se eirenopoioi, que tem duas palavras, é uma palavra composta. Eirene quer dizer paz, poioi quer dizer fazedores. Então, fazedores de paz. É uma palavra composta, não é? Que tem duas palavras, composta por duas palavras, eirenopoioi, pacificadores, fazedores de paz. Qual é o significado deste termo eirenopoioi, pacificadores? Qual é o significado? Basicamente, três significados. Pacificador refere-se à pessoa que promove a paz entre nações em conflito.
nações em conflito, aquele que promove a paz entre as 2 ou 3 ou 4 nações, é um pacificador, também do ponto de vista bíblico. Segundo o significado, eirenopoioi, pacificadores, se refere a pessoas que resolvem conflitos entre 2 pessoas, trazendo-as a um estado de harmonia entre si. Então, a pessoa que é capaz de resolver conflito entre 2 pessoas, trazendo-as a um estado de harmonia entre elas, também a Bíblia digamos, designa essa pessoa de pacificador, pacificadora. E o terceiro significado, que é também muito ligado a estes 2 anteriores, o termo pacificadores se refere a pessoas que exercem um papel de reconciliação entre Deus e os homens. Quem promove reconciliação entre Deus e a humanidade também é um pacificador. Repito aqui, os 3 significados são muito importantes para que possamos também ir aplicando-os na nossa vida. Primeiro, é promoção da paz entre nações. Segundo, resolução de conflitos entre 2 pessoas até que elas cheguem a um estado de harmonia, de sã convivência. E o terceiro significado muito importante digamos, a reconciliação, aquele que consegue fazer que haja reconciliação entre Deus e os homens, porque a relação entre Deus e a humanidade também pode estar rota, pode não estar bem. Então aqui é importantíssimo, irmãos, reconciliação entre nações ou grupos, reconciliação entre pessoas, indivíduos, e digamos, a reconciliação entre pessoas e Deus. E é muito importante. O terceiro ponto é muito importante, porque deste dependem os outros. Quem não está reconciliado com Deus não vai conseguir reconciliar nações, nem vai conseguir reconciliar pessoas. E não vai conseguir também alcançar a paz e a serenidade e a harmonia consigo mesmo. Então é muito importante a reconciliação com Deus. Antes da pausa, desafio-vos a mais outro ponto aqui, a acompanhar mais outro ponto que eu chamo de campo semântico da palavra paz. Campo semântico é uma expressão que os estudiosos, sobretudo os gramáticos, os que estudam a gramática das línguas, usam, refere-se às palavras da mesma família. As palavras da mesma família, que têm uma relação de significado entre si, uma relação forte de significado entre si. As palavras da mesma família, o campo semântico, o mesmo significado, ou um significado muito interligado. Olhar para o campo semântico, olhar para as palavras da mesma família, ajuda a aprofundar o significado da palavra que a pessoa está a estudar, ou está, digamos, a querer entender. É o que agora estamos a fazer. Não basta olhar para os 3 significados de pacificador ou de paz, importa olhar para as outras palavras do mesmo campo semântico, quer dizer, da mesma família, as mesmas palavras que têm um significado intimamente interligado. Então, aqui encontramos em pacificadores a palavra paz, claro, pacificador, paz, palavra da mesma família, eirene, já o disse antes, é o termo grego
para paz, eirene. Depois temos pacífico, é muito importante o uso dessa palavra também na Bíblia. Pacífico, em grego diz eirenikos, pacífico. E a outra palavra é eireneuo, o verbo eireneuo, estar ou viver em paz. E também o verbo eironopoieo, promover a paz. Então, como vocês veem aqui, são palavras da mesma família, quer dizer, do mesmo campo semântico, se queremos usar a expressão mais técnica da gramática das línguas, da linguística. Então, aqui temos paz, temos pacificador, temos pacífico, temos estar ou viver em paz, e temos também um verbo promover a paz. Então, estas são palavras da mesma família que nos ajudam a, de fato, aprofundar a paz. Em que sentido nos ajudam estas palavras da mesma família a aprofundar o termo pacificador? Primeira palavra, paz. Porque sem paz ninguém pode pacificar. Então, a pessoa deve estar em paz para poder pacificar. Segundo ponto, pacífico, eirenikos, é, digamos, a meta do pacificador, fazer que o mundo seja pacífico, as pessoas sejam pacíficas. De fato, assim se pode medir, digamos, a eficácia do trabalho do pacificador, quando ela consegue que as pessoas, ou as nações, ou os grupos humanos sejam pacíficos. A outra palavra da mesma família que nos ajuda a aprofundar o termo pacificador é viver em paz, eireneuo, ou estar em paz. E depois promover a paz, eirenopoieo. Então, estes são termos importantes que, se o pacificador não os tem presentes, não poderá alcançar o seu objetivo. Que ele é um, digamos, é um fazedor da paz, tem o objetivo de fazer que as pessoas, os grupos, os países, as nações sejam pacíficas, e assim viverão todos em paz. E não só viverão em paz, mas promoverão a paz. Isto aqui é importante. Esse exercício que estamos a fazer aqui não é inútil. O fato de estarmos a ver as palavras do mesmo campo semântico. Então, a conclusão deste olhar para o campo semântico, para as palavras da mesma família, é isso: que o pacificador, ele tem uma mensagem de paz. Qual é o seu objetivo? Fazer que o mundo seja pacífico e viva na paz, e não só viva na paz, mas se torne promotor da paz. Não só viver em paz consigo mesmo, mas promover a paz, semear a paz, converter-se em pacificador. Muito bem, irmãos, convido-vos a uma brevíssima pausa musical.
sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em suas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Tô precisando tanto de você. Eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu. Pés, venho pedir a sua intercessão. Eu vim te encontrar e entregar a minha vida em tuas mãos. Mãe, me ajuda, vem me socorrer. Precisando tanto de você, eu busco a cura e libertação. Eu quero me alimentar da comunhão, abastecer a alma e o coração, e de joelhos renovar a fé. Ó Mãe de Deus, escute o Filho seu. Ó Mãe de Deus, Rainha da Paz, escute o Filho seu, que sou eu. Cuida de mim, cuida de mim. Bem-vindos, irmãos, bem-vindas, bem-vindos à segunda parte do nosso tema de estudo bíblico de hoje. Felizes os pacificadores, extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Temos agora esta última parte, segunda e última parte. Gostaria de, não baseando-me apenas no Evangelho de São Mateus, mas nas Escrituras Sagradas como uma mensagem toda do Senhor, que é uma mensagem de paz, abordar basicamente dois pontos. O primeiro é o que se exige às partes para a pacificação, para a reconciliação, e depois quais são as virtudes do pacificador. O que é que se exige às partes para que digamos, o pacificador possa ter êxito. Este é o primeiro ponto. O que é que se exige? Primeiro, não negar a realidade. As partes podem ser pessoas, já o dissemos no início, na primeira parte, podem ser pessoas, dois indivíduos, podem ser grupos, podem ser até nações ou continentes em conflito ou em guerra. Então, primeiro, não negar a realidade, admitir que há um problema, estar disposto a enfrentá-lo.
não negar o problema. Isto exige-se às partes. Segundo ponto, comunicação franca, conversar honestamente sobre o que está a acontecer. Comunicação franca, as partes, comunicação franca sobre o que está a acontecer, uma comunicação com o pacificador, nós hoje até diríamos mediador. Então, uma comunicação com o mediador ou com o pacificador, uma comunicação franca sobre o que está a acontecer. 3, escuta. Ouvir a outra parte com o coração aberto. Escuta. Ouvir a outra parte com o coração aberto, não muito condicionado. 4º ponto, o que é que se exige às partes? Humildade, reconhecer as próprias falhas e até pedir desculpas sinceras. Isto exige-se às partes. 5º ponto, pedido de perdão pelas ofensas, através de palavras ou atos. Ofensas através de palavras e atos. Estar disposto a perdoar e a deixar o passado para trás sem guardar rancor. Isto exige-se do pacificador, exige-se às partes para que o papel do pacificador possa ter êxito. Depois, colocar em frente o bem comum. Colocar em frente o bem comum e o futuro do país ou o futuro da família. Colocar em frente o bem comum, não o bem próprio, mas o bem comum. Depois, que haja um compromisso permanente, trabalhar juntos para evitar que a situação de divisão ou falta de paz se repita. E também exige-se às partes em conflito acreditar que a paz é um imperativo divino. Não é uma opção, não é uma escolha, é um imperativo divino. É preciso abraçar a paz, não ajustá-la à minha lógica e vontade, porque é um imperativo divino. Preservar a paz, construir a paz é uma ordem do Deus Altíssimo e todos devemos acatar essa ordem se queremos ser uma nação abençoada, se queremos alegrar o coração de Deus. Então, estes são o que eu diria, o que se exige, o que eu chamo de exigências às partes, o que é que se exige, o que é que se espera das partes para que o processo possa, digamos, ter um bom, possa ter êxito. Vou terminar com o que chamo de virtudes do pacificador, assim, rapidamente, virtudes do pacificador. Aqui insisto no fato de que isto é fruto de uma reflexão e estudo das Sagradas Escrituras como um todo, não apenas do Evangelho de São Mateus. Jesus diz, felizes os pacificadores, mas quais as virtudes do pacificador? Jesus não as elenca no texto, na Bíblia, mas sim, através de um esforço de reflexão e estudo é possível identificar algumas virtudes do pacificador. Vou simplesmente lê-las assim, deixá-las para que quem também tem o papel de pacificar na sua família, ou pacificar o país. Agora em Moçambique também há pacificadores das religiões, da sociedade civil, há muita gente que se apresenta como pacificadores. Então, quais são as virtudes do pacificador? Primeiro, a escutar as partes para que a reconciliação seja efetiva e duradoura. Para que se resolva o problema, escutar as partes. Segundo, conhecimento. Conhecer o assunto que divide e também o assunto que pode unir as partes. Focar em fatos, não em opiniões e fofocas. Focar em fatos, não em opiniões e pareceres e fofocas. Terceiro,
a persuasão, a capacidade de ajudar as pessoas a mudar o modo como veem as coisas, o modo como sentem, a capacidade de falar de uma maneira persuasiva com as partes em conflito. Quarto ponto, muita paciência, dar tempo para a resposta das partes, para que as partes possam digerir as propostas do pacificador. As partes precisam de tempo para digerir, para assimilar as propostas, os pontos de vista do pacificador. Depois, outra virtude do pacificador é a sabedoria, ser capaz de julgar o que é melhor fazer numa situação concreta. Não fazer propostas muito ligadas a um partido, a uma secção da sociedade ou da família, mas ser sábio, julgar o que é melhor para a família, para aquelas pessoas, para aquele grupo, para aquele país. A outra virtude é a confiança, acreditar que as partes têm um potencial que pode ser aproveitado. As partes em conflito, se são 2 ou 3 ou 4, tenham um potencial que pode ser aproveitado. Se queremos aplicar mesmo para o nosso país, para o contexto que estamos a viver, as partes envolvidas, ambas, ou as 3 ou 4 ou 5, dependendo de quantas queiramos envolver, tenham um potencial que pode ser aproveitado para o processo de reconciliação e pacificação. Outro ponto é que o facilitador, digamos, o pacificador é um facilitador do diálogo e da comunicação. Não pode dominar, é um simples facilitador da comunicação e da comunhão, digamos, do diálogo que depois vai levar à pacificação. O penúltimo ponto, a humildade. O pacificador deve ser humilde, reconhecer que a pessoa não sabe tudo, que não tem todas as respostas para a situação. Este é ligado àquela, esta virtude é ligada àquela, digamos, à outra virtude da escuta, não é? Da escuta, reconhecer que a pessoa não sabe tudo. O pacificador não sabe tudo, não tem resposta para tudo. Então deve ser muito humilde ao querer pacificar. E por último, me atreveria a falar também da fé, a colocar a fé, embora tenhamos até pacificadores que não acreditam em Deus, mas do ponto de vista cristão, o pacificador deve ser um homem ou uma mulher de fé, que confia em Deus, coloca em suas mãos o problema que ele pretende ajudar a resolver. Não pode fazer tudo confiando nas suas qualidades, nas suas virtudes, na sua inteligência, na sua capacidade de persuasão, na sua humildade, nos seus conhecimentos históricos, mas deve também ser um homem ou uma mulher de fé. Confiar em Deus, colocar nas mãos de Deus o problema. Então, irmãos e irmãs, podemos ficar por aqui. Este é o tema que nós abordamos na primeira parte, olhando para o texto em estudo, de uma maneira um pouco mais técnica. Mateus 5:9, felizes os pacificadores, e nesta segunda parte vimos o que é que se espera às partes, o que é que se espera das partes, o que é que se exige às partes e em conflito, e também quais são as virtudes do pacificador para que de fato consiga alcançar o objetivo de pacificar. Então, felizes os pacificadores, também aqui no nosso país, em todo o mundo, todos aqueles que lutam para que não haja conflitos, não haja guerra, para que todos possamos viver em harmonia. Então, a todos eles vai a minha bênção, a todos elas vai a minha bênção, para que continuem nesse caminho de pacificação, porque de fato é uma ordem, é um imperativo de Deus, criar a paz, semear a paz, fazer a paz, construir a paz. Então, para todos os pacificadores e todas as pacificadoras, vai a minha bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Obrigado pela atenção dispensada.
Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.